A entrevistada da semana no Melhor da Noite com Marcos Peixoto é a empresária Cláudia Coelho que, além de dona de casa exemplar, excelente esposa e mãe amorosa, dedica-se de sol a sol aos empreendimentos da família nos segmentos imobiliário e de gás de cozinha. Conversei com Claudinha sobre política, negócios, culturas e amenidades. Vamos então à entrevista. Mas eu queria saber como se deu o início, como foi seu debut nesse mundo dos negócios. Olha, foi através do meu pai, né? Esse indiscutivelmente, ele plantou isso, eu diria a você, no coração dos filhos, tentou plantar, da importância do trabalho, do quanto o trabalho é gratificante. E eu aprendi muito isso com ele, eu aprendi desde cedo, desde muito nova, a valorizar muito o trabalho. Então, eu diria a você que foi através dos seus ensinamentos que eu entrei no mundo dos negócios. Você chegou a se formar em quê? Economia. Economia. E isso, como foi que você pegou o métier da engenharia, né? Porque seu pai é engenheiro. Não, na verdade, meu pai não era engenheiro. Ele era... Não era. Ele, quando ele iniciou no ramo da construção civil, foi em sociedade com o primo dele, Rômulo Montenegro. O Rômulo. Né? Que Rômulo era um engenheiro e ele era o administrador da construtora. Certo. Eu também não sou engenheira. Minha formação acadêmica, como eu falei, é em economia. E eu trabalho muito na parte administrativa. E tenho pessoas que me assessoram, né? Certo. Na parte de construção, propriamente dito. Tenho pessoas que me assessoram na imobiliária, na parte de locação de imóveis. Mas assim, eu devo todos esses ensinamentos ao meu pai. O Raimundo Coelho era um professor, né? Era um professor. A gente anda aqui no Juazeiro e todo mundo diz. Né? Além da competência, do saber ganhar, ainda tinha o fator honestidade. Pronto, isso é uma coisa que eu iria ressaltar. Modéstia à parte, não é pelo fato de ter sido meu pai, mas foi um homem que nos deixou como legado maior, indiscutivelmente, a noção exata da necessidade de ser honesto, de ser correto, de ser transparente em tudo que se faz. E eu acho que isso é o princípio de tudo na vida da gente, na vida pessoal, na vida empresarial. Se você envereda por esse caminho do bem, da honestidade, da dignidade, as coisas fluem bem também, né? Claro. E ele deixou esse legado pra gente, era um homem muito correto. Inclusive, você sabe que eu tinha muita conversa com o Raimundo Coelho. Nós até porque eram primos, né? Somos primos, né? Então, eu chegava pro Coelho e dizia, a política está precisando de uma pessoa como você, honesta, direita, progressista, uma pessoa competente, e ele toda a vida se esquivou de entrar na política, né? Sempre. Gostava das amizades políticas, ele era um homem político, né? Mas não diretamente ligado, né? Ele, uma época, eu não sei se você sabe desse fato que eu vou relatar, ele foi convidado, na época, existiam duas alas políticas aqui no Juazeiro, que eram os mauristas e bezerristas, né? Que era o doutor Mauro Sampaio e Adalto Bezerra, e o grupo de Adalto, né? E meu pai era concunhado de Tia Orlando, que era irmão de Humberto. Existia um vínculo, né? Que era casado com Tia Dora. Então, existia um vínculo de familiar e de amizade, e ele foi convidado tanto por Dr. Mauro, como pelo grupo dos Bezerras, através de Tia Orlando, para ser candidato único. De conciliação. Justo. E ele não quis, no que eu acho que ele fez muito certo. Ele era um homem que tinha muita gratidão ao Juazeiro. Ele sempre dizia que era ele era filho natural do Iguatu, mas era filho por adoção do Juazeiro. E ele amava essa terra nossa, e tudo que ele ganhou, ele investiu aqui. Foi a forma que ele encontrou de agradecer. O fato de Juazeiro ter acolhido ele de uma forma tão generosa, digamos assim. Mas ele nunca quis entrar em gestões públicas, porque ele não acreditava, ele achava que não tinha temperamento. Ele, como eu falei, um homem muito correto. E a política, sem direcionar esse comentário que eu vou fazer a absolutamente ninguém, mas de uma maneira ampla, ela é um pouco complicada aqui no Brasil, né? Com tanta corrupção, com tanto... Enfim, e ele achava que aquele não era um universo que fosse propício para ele navegar. Certo. Nunca você teve vontade de entrar nessa seara política? De maneira nenhuma. Eu fui convidada uma época por Carlos Cruz para ser vice-prefeita dele, e ele inclusive insistiu muito com o papai.
E papai brincava e dizia, não quero filha nenhuma minha, filho meu em política, porque eu tenho a pele fina e eu não vou suportar certas agressões, né, que se enxergam em política. E outra coisa, eu também, como pessoa, como ser humano, nunca objetivei isso na minha vida. Claudinha, a gente aqui no Juazeiro nunca teve uma mulher prefeita. Não. Tá certo? A Câmara de Vereadores até que melhorou um pouco agora, elegeram 5 vereadores. 5 vereadores, Como é que você está vendo o nível dessas mulheres que estão atuando na política hoje aqui de Juazeiro? Você está observando e poderia dar uma analisada nisso aí, sobre elas? Olha, eu acho isso assim uma evolução maravilhosa, uma evolução fantástica. Eu, talvez até por ser mulher que trabalha, mulher que luta todos os dias, né? Eu sou uma admiradora das mulheres batalhadoras, independente do segmento que elas operem. Certo. Então, eu acho fantástico isso, essa penetração do mundo feminino na política, né? Tivemos uma presidenta, como ela gostava de ser chamada, a presidenta Dilma, né? Mulher, foi a primeira do Brasil, infelizmente não deu certo na segunda gestão, não quero entrar nesse mérito, mas assim, eu acho que isso é fantástico, eu acho que nós mulheres... E tem que ampliar, né? Exatamente, devemos ampliar. Outro dia eu peguei um voo para o Rio Grande do Sul e quem pilotou foi uma mulher, pilotando um Boeing. Ótimo. E eu achei fantástico, sabe? Eu não tinha voado até então com a pilota e eu achei isso maravilhoso. Quer dizer, nós mulheres estamos conseguindo entrar num universo outrora bem exclusivo masculino. Sim. Isso é muito bom. Você, como empresária, uma das grandes participantes de pagando impostos aqui em Juazeiro, você desses últimos, vamos botar nos últimos 20 anos, você se acha satisfeita com o retorno que teve, se teve retorno de seus impostos? Como é que você vê que está sendo tocado o Juazeiro administrativamente? Sim, você se refere a Juazeiro, ou ao Brasil como um todo? A Juazeiro, primeiro. Olha... Porque você é uma pessoa que participa com uma cota muito suficiente de impostos, né? Muito, com certeza. Uma proporção boa. Então, a gente costuma perguntar isso porque você é uma pessoa que merece ter as pessoas te explicarem porque o que foi que aconteceu com esses impostos. Você acha que está vindo, o retorno está sendo legal? Não, honestamente eu acho que não. Eu acho que nós tivemos algumas administrações meio que desastrosas, né? Eu espero que nosso atual prefeito Zé Arnon realmente mude esse perfil, né? E isso em se tratando do município. E em se tratando do nosso país, né, em ordem nacional, você vê um desastre, porque nós somos, eu acho que um dos países que mais paga impostos do mundo. Eu acho que nós somos o 3º país, se eu não salvo engano, que mais paga impostos, que mais recolhe impostos, né? Nós brasileiros somos, acho que o 3º povo que mais paga impostos no mundo e nós não temos retorno na saúde, na educação, na segurança. Então o Brasil está vivendo um caos. E isso é lamentável. Por quê? Porque em paralelo a isso, você vê aí o que a Lava Jato está abordando, a abordagem que está fazendo, que está descobrindo, e existe realmente, comprovadamente, desvios absurdos, né? E que o que é pior, principalmente as pessoas mais necessitadas são as que mais sofrem. Né? Que mais pagam esse preço. Mas se bem que vocês, a classe empresarial está sofrida. Muito, extremamente sofrida. A gente vê entrevista com certos empresários, eles sofridos, a gente nota. Extremamente sofridos, né? Extremamente sofridos. E se eles estão sofrendo, a população está sofrendo, porque eles são os empregadores, né? Com certeza, veja que os índices de desemprego no Brasil estão os maiores dos últimos 20 anos, né? Isso aí são estatísticas, né, do próprio governo. O que isso é muito lamentável. É lamentável, porque quantos pais de família, quantas mães de família, né, que estão em situação de desemprego e, enfim, é uma crise que eu vejo que cada dia, lamentavelmente, se aprofunda mais. Eu não vejo luz no fim do túnel a curto tempo. Porque a gente vê quando tem que se derrubar o outro que vem atrás é mais sujo do que o que foi derrubado. Com certeza, com certeza. Hoje, a capa da Veja, né, traz o Aécio Neves, né, chegou, tipo assim, a manchete, salvo engano, chegou a sua vez, né, que era quem fazia oposição, né, a Dilma. Então, quer dizer, para onde você... Chegou a sua vez, era o candidato de oposição. Exatamente. Aí você vê, a Dilma, quando caiu, entra o Michel Temer envolvido até o pescoço. Até o pescoço. Então, Aí você olha para o presidente do Senado,
envolvido na Lava Jato. Você vem para a Câmara Federal, vem para a Da Câmara mesma Federal, forma. Então, a República está toda dominada. Eu diria a você que está podre, sabe? Infelizmente está podre. Eu acho que deveria ter uma mudança cultural das pessoas. Começa de nós, eleitores, né, simples mortais, na hora da votação, de saber escolher, de saber ser seletivo, que lamentavelmente o povo brasileiro não sabe ser seletivo. Ainda tem aquelas pessoas que literalmente vendem o voto, trocam o voto por algum tipo de benefício e terminam fazendo escolhas extremamente equivocadas, né? E que essas escolhas equivocadas terminam no resultado que nós estamos vendo, né? Porque colocam no poder pessoas, tanto no poder legislativo como no executivo, pessoas totalmente inadequadas e que só fazem cometer delitos, e isso está claro. E você não vê, o pior é que você não vê a punição ampla. Você vê alguns, né, que estão lá de bode expiatório, mas você não vê uma mudança. Essa mudança teria que ser realmente no sistema inteiro. E, lamentavelmente, a gente não observa isso. Olha, você vê que o Brasil está tão infectado pela corrupção que o presidente da República, o próprio Supremo Tribunal, está dando um jeitinho de empurrar com a barriga para que esse presidente fique e não caia. Quer dizer, a nossa justiça sabe que o cara está errado, mas não pode derrubar agora, porque senão pode gerar uma crise institucional. Uma crise, com certeza, é uma pena. É uma pena, né? O país inteiro teme um segundo golpe militar, né? Porque a gente tem a experiência do golpe da época do AI-5, de 64. Né? A gente tem essa experiência, mas, por outro lado, você já vê algumas pessoas defendendo publicamente, porque está tudo tão sem rédea. Exatamente, falta a desesperança. Eu acho que você agora disse e resumiu. É um quadro de desesperança generalizado em todas as classes, né? É no servidor público, é no empresário, é no que é o empregador, é no empregado, é no profissional liberal, enfim, todos os segmentos estão sofridos e estão penalizados injustamente por um sistema corrupto. E eu gostei muito de sua explanação a nível nacional, mas e como é que você enxerga o Ceará? O Ceará está bem governado, o Ceará está bem entregue, é diferente disso que está a nível nacional? Olha, eu sou uma fã, confessa, do Cid Gomes. Eu acho que foi o governador que mais realizou. Se você vou te dar um exemplo prático, se você for para Fortaleza de carro, pela rodovia, pela Estrada do Algodão, ou pela rodovia Padre Cícero, ou pela BR-116, passando por várias cidades, você encontra por esse interior todo grandes obras do Cid, né? E suntuosas, exatamente. Então, eu acho que ele foi um governador que executou. Eu sou uma fã, confessa, como eu disse, dele. E eu espero que o Camilo, que inclusive chegou ao poder, né, através das mãos dele, né, que o Camilo saiba seguir os passos do seu antecessor. Gomes, né? Mas o Camilo a gente nota que o Camilo também tem aquela feição honesta, né? aquela dignidade. O político cearense, a gente nota que ele é depurado, né? O próprio Tasso, que está na oposição. Você veja que o Tasso, com tanto escândalo que está acontecendo, e o nome do Tasso nunca foi citado, né? Graças a Deus. Então, eu acho que para nós isso para o Ceará é um alento, com certeza. Para a gente ter orgulho, exatamente, das pessoas que nós colocamos para nos representar, né? E podemos ter até um presidente, que o Ciro Gomes está se lançando aí, né? Está se lançando. Vem dessa mesma linhagem. Eu acho que a próxima eleição para presidente vai ser uma eleição muito conturbada, sabe? Eu vejo dessa forma, né? Vai ser um momento bem delicado. Eu não apostaria, honestamente, em nenhum nome. Eu acho que a gente, de repente, pode ter surpresa, ter pessoas, exatamente. Sabe o que é que eu tenho medo? Pessoas novas, surgir, né? Um salvador um aventureiro, né? Um aventureiro, como surgiu o Collor de Mello. Naquela época, né? lembro? Naquela época. Então, surgiu um Bolsonaro desse, que é um maluco, ele não sabe o que é um país desse. Né? Então, a gente e tem ideias extremamente ortodoxas, né? Você vê, ele é um cara muito conservador e ninguém sabe até onde esse excesso de conservadorismo dele é sadio, é salutar, né? Você não sabe até onde isso funciona, né? Eu acho que aquela história, nem tanto, nem tão pouco. O bom político, ele tem que ser, antes de tudo, um estadista. Ele tem que ter, antes de tudo, um controle emocional, um equilíbrio emocional, né? Claro. Muito grande, para não se exceder
nem por excesso, nem por falta. Uma entrevista fantástica está sendo essa, a gente está divagando aqui, fantástico. Agora, o tempo é um pouco curto para cada entrevistado, mas eu queria saber de ti, já que nós falamos muito sobre esse problema da crise econômica brasileira, como é que você, como empresária aqui no Juazeiro do Norte, no sertão do Cariri, como é que você está sentindo essa crise? Chegou essa crise como a você aqui? Olha, como eu não sou diferente, meu negócio é comércio também, embora eu trabalhe com duas situações, né? Trabalho com gás, liquefeito de petróleo, GLP, que é o conhecido gás de cozinha, e trabalho com a parte de imobiliária, de locação. E as duas partes são necessidade. O gás, principalmente, é necessidade básica. Então, as pessoas acham que não afeta, mas afeta sim. Infelizmente, até porque a nossa grande massa consumidora são as classes D e E. E elas restringem mesmo. Claro. Aquela família que tomava café, almoçava e jantava, hoje, infelizmente, às vezes até subtrai uma refeição por dia. E isso termina tendo um reflexo direto, né? Diminui o uso. O uso, com certeza, né? Mas eu acho que isso reflete em você. Reflete, com certeza, no segmento de imobiliária aí também. Faz que você diminua seu número de funcionários. O número de funcionários, o grau de investimento, porque eu acho que todo empresário está no momento receoso, está reticente, né? Todo empresário está, como diz, muito com o pé atrás, com medo, a verdade é essa, né? E eu acho que esse medo é pertinente. Realmente, os empresários têm que ter muita cautela no momento. Eu tenho um amigo, Claudinho, que ele disse que a coisa pior que ele que achou dessa crise, está achando, é porque é no momento de despedir funcionário. Que ele disse que é como se estivesse cortando na própria carne, tá entendendo? Então, isso é muito triste, né? Para vocês. Eu acho que isso é um pai de família. Eu acho que isso é o dilema de 90% dos empresários, né? No meu caso aqui, eu tenho funcionários aqui que são da época do meu pai, que são filhos de funcionário do meu pai. Então, são pessoas que não são funcionários, são pessoas que são minha família também. Eu sei. Então, isso, quando acontece de você ser obrigado, por conta do contexto nacional, de fazer uma demissão, realmente isso é muito traumático, muito traumático. Aqui eu estou fazendo o possível e o impossível para não demitir ninguém, para manter meu quadro completo. Agora, não é fácil. Pois bem, entrevistamos aqui Claudinha, uma empresária de sucesso aqui na região do Cariri, uma pessoa muito bacana, que não tem maiores salamalecos, uma pessoa muito direta quando quer se reportar alguma coisa. E foi fantástica a entrevista. Se você eu que agradeço. Fazer aí seus agradecimentos. Não, com certeza, né? Com certeza. Eu quero agradecer a você, uma pessoa que eu julgo, um profissional assim, ímpar. Você faz um trabalho maravilhoso aqui na região, né? Que eu tenho a imensa satisfação de ser sua prima, né? Poucos sabem, porque ele não usa o coelho dele, ele usa o Peixoto, né? Mas meu pai, que era coelho, era primo da mãe dele, então nós temos esse laço, né, familiar, que é muito importante. E eu fico muito feliz, fiquei muito lisonjeada e só tenho ali a agradecer e dizer que você continue também com seu belo e precioso trabalho. Você é único no que você faz. Obrigado. Vocês não percam, que vem aí muita coisa boa ainda no programa. A gente volta já.